Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler então 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. Então aqui Paulo ele diz o crente infantil e as dissensões. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como as crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aqui, quando Paulo ele usou essa expressão aqui para falar carnais no sentido de bebês humanos, quando nós conhecemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós passamos a ser orientados pelo Espírito Santo, que começa a nos alimentar com o leite, né? Um termo que no original identifica todo o desígnio básico de Deus, ministrado de forma didática e progressiva, até que possamos compreender e ingerir princípios mais complexos e de alta doação pessoal ao Senhor e aos nossos semelhantes. E todo ministro da palavra deve ser servo, né? A expressão, então, ela transmite a ideia de pessoas humildes, que em si mesmas não têm poder ou mensagem e apenas estão a serviço do seu Senhor. Paulo, ele tinha um chamado divino para pregar o evangelho, onde ainda não havia sido pregado. Apolo tinha o dom de mestre, gostava de ensinar os membros de uma igreja já implantada, normalmente edificando, né, os novos convertidos que Deus convocava à salvação por meio da pregação pioneira de Paulo. As duas funções têm igual importância e são complementares para o cumprimento da vontade de Deus. O prêmio, salário ou recompensa não depende do êxito do número de salvos ou igrejas plantadas, mas do trabalho realizado com sinceridade e espírito de adoração ao Senhor. Os crentes são o campo agrícola de Deus, e o grego é enfático ao repetir que Deus é dono tanto da lavoura quanto do edifício, nos quais Paulo e Apolo, Pedro e tantos outros discípulos foram trabalhadores dedicados. Então aqui, quando Paulo chama a nossa atenção, dizendo que ele não pôde falar aqui naquele momento para o povo de Corinto o que ele gostaria, porque eles ainda andavam como bebês, ingerindo leite, eles ainda estavam sendo considerados ali o início, né, da sua conversão. Então aqui Paulo, ele fala que quando ainda não tinha como ele falar, porque no meio deles ainda tinha dissensões, ainda tinha inveja, ainda tinham discórdias, ou seja, eles ainda não tinham se libertado por completo da velha criatura, do velho homem, né? Porque quando nós conhecemos a Cristo
aceitamos Jesus, fizemos dele Senhor e Salvador da nossa vida, a gente vai aprendendo, a gente vai recebendo o alimento, né? Aí a palavra fala o quê? Paulo depois ali tem um outro capítulo que ele fala, né? Que alimentávamos como bebês espirituais. Então, no início, Deus ele compara, né, a nossa conversão como se fosse o crescimento de uma criança. Ela começa igual um bebê, tomando leite, recebendo aquela palavra primeiro, não, Jesus te ama, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Então ela vai tendo aquela base, ela fica envolvida ali no amor de Deus, naquele primeiro amor, ela vai sendo edificada, a palavra vai sendo implantada. Quando ela já está, né, vamos dizer, já gatinhando, indo para se levantar e começar a dar os seus primeiros passos, aí ela já começa a receber o alimento sólido. Aí já começa a vir a papinha, depois vem as frutinhas e por aí vai. Então Deus, ele vai nos dando o alimento de acordo com o que nós vamos digerindo, de acordo com o que conforme nós vamos crescendo espiritualmente, aonde nós estamos daí já prontos para receber outros princípios. Aí o Espírito Santo, gente, ele começa, o primeiro passo é fazer a pessoa abandonar o pecado. Ele convence da justiça, do juízo e do pecado. A primeira coisa que ele vai mostrar para a pessoa, ele vai mostrar o que? O amor de Deus, a justiça do Senhor, que Deus fez justiça por nós. Quando nós fomos vendidos por Adão e Eva, Jesus veio, morreu naquela cruz, padeceu os nossos pecados, levou as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos moldando, e a gente vai tendo essa palavra implantada no nosso coração. E a gente começa a crescer. E a gente começa a buscar. E à medida que nós vamos buscando, o Espírito Santo vai acrescentando mais na nossa vida. Aí ele nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Ele vai nos mostrando que muitas coisas, muitas práticas nossas vão ser todas, praticamente, gente, todas serão postas diante do Senhor em juízo. Até mesmo uma palavra que eu falar contra alguém, eu vou prestar conta em juízo. Se eu amaldiçoar alguém, se eu espraguejar alguém, se eu murmurar, palavras depreciativas, palavras que saem da minha boca, porque a boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Então é isso que vai ser apresentado em juízo ao Senhor. As nossas obras, o que nós plantamos, os nossos frutos. Aqui Paulo dava o início. Apolo seguia, porque o Apolo ele tinha como mestre, ele gostava de ensinar. Então ele entrava mais profundamente. Então ele pegava aquelas pessoas, os novos convertidos, e procurava, vamos dizer, discipular elas, né? Ele ficava ali ensinando um tempo, até que ele visse, então agora elas já podem receber outros princípios, então agora eu vou para outro lugar. Então não é, nós não vai ser apresentado ali, Senhor, eu abri 20 igrejas, não. Vai ser apresentado diante do Senhor o que eu fiz por amor ao reino, aquilo que eu fiz com amor, com zelo, com dedicação. Eu posso ganhar uma alma para Jesus, mas ele vai ver a minha dedicação, ele vai ver o meu esforço, cuidando daquela pessoa, orando com ela, acompanhando ela na igreja, discipulando ela, vendo ela firmada, vendo ela ali, buscando realmente, até que ela possa andar sozinha e ver que a salvação chegou na vida daquela pessoa realmente na casa dela.
Porque você já imaginou? Uma pessoa que a gente ganha uma família inteira. Não é só, eu ganhei só uma alma, não. Porque quando você levou o evangelho para aquela vida, aquela pessoa se converteu, o amor de Deus que está na vida dela vai se estender à sua casa, vai se estender aos seus familiares. Então, por isso que a luta de Satanás é muito grande, para que uma pessoa não persevere, não fique na presença de Deus. Você vai lá, você implanta, o outro rega, a gente fica ali orando, discipulando, ensinando aquela pessoa a orar, a buscar, a jejuar, a se consagrar, a dar a mão para ela e dizer, é assim mesmo, as lutas estão aí, porque enquanto a gente estava lá no mundo, na mão de Satanás, nós estávamos aprisionados. Só que a gente não via. Mas depois que a gente sai, que aquelas algemas são quebradas através do sacrifício de Jesus, aí a luta a gente enxerga, a gente começa a ver como as lutas vêm, só que com Jesus é mais fácil. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora a pessoa que não tem Cristo, gente, ela definha. A pessoa que não tem Jesus, meu Deus, ela recebe um diagnóstico. O médico diz que ela vai morrer daqui 6 meses, ela já quer morrer agora. Ela já começa a viver como se ela fosse morrer amanhã. Não. Aquele que está em Cristo, que é nova criatura, ele vai olhar para aquele diagnóstico e vai dizer, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou viver o tempo determinado pelo Senhor e não o diagnóstico. Não vai ser um diagnóstico que vai definir quanto tempo eu vou viver. Eu sou curado pelas feridas de Jesus, a palavra diz assim, e é dessa forma que eu vou permanecer. Então assim nós nos firmamos na palavra. É isso que Paulo dava início e Apolo continuava, para ver as pessoas desta forma. Porque muitas pessoas no início da sua conversão, elas procuram sempre ligar para alguém orar por elas, porque elas não se acham capazes de orar por elas mesmas, de orar por um familiar, de orar por alguém da sua família, elas não se acham capazes. Mas quando ela entende que Jesus deu poder e autoridade para ela, aí ela começa a ver as coisas de uma forma diferente. Ela diz, não, mas eu posso. Eu posso, a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho poder, eu tenho autoridade, a palavra diz o quê? Que em meu nome vocês expulsarão demônios, se vocês beberem algo mortífero, não vos causará dano algum, vocês farão obras maiores ainda, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, foi o que Jesus disse. Então ele nos deu poder e autoridade, então você pode, em nome de Jesus, se levantar e orar e repreender e expulsar e exigir que o mal saia da tua vida. Eu me lembro que o pastor que me batizou, ele sempre dizia algo e eu gravei isso. Ele dizia assim para nós, o diabo só vai agir na tua vida enquanto você der permissão. Porque no momento em que você se levanta e você diz agora chega, aqui não, terminou, Satanás, chega aqui, pega o que é teu e sai da minha saúde, sai dos meus negócios, sai das finanças, sai do meu trabalho, sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha, da vida dos meus netos. Quando você começa a expulsar, exigir, sai, larga agora, sai da vida do meu esposo, sai da vida da minha esposa, pega o que é teu e vai embora em nome de Jesus. Aqui este lugar não te pertence, a minha casa ela é blindada pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, aqui tu não entra, aqui o maligno não toca. Declara a palavra, Pai, a tua palavra diz que aquilo que é do Senhor, o maligno não pode tocar, então a minha família pertence a ti, na minha casa o demônio não entra, na minha família o diabo não toca. É isso que você faz quando você tem essa base, quando você tem este conhecimento, quando você aprende princípios, quando você aprende
que Deus te deu poder e autoridade, Ele nos revestiu de que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Porque Jesus nos comprou, Jesus nos remiu, Ele pagou um preço alto, Ele riscou a cédula. Então você não precisa mais ficar nas mãos de Satanás, porque Jesus já pagou o preço, Ele já nos libertou. Ele levou cativo o cativeiro, Jesus nos tirou do cativeiro, Jesus tirou as nossas algemas, tirou os nossos grilhões. Hoje nós temos acesso ao trono, ao coração do Pai. Hoje nós oramos em nome de Jesus, não interessa onde você estiver, você ora, você entra na presença de Deus, você busca, você guerreia, você combate as trevas ali em nome de Jesus e Deus já te deu a vitória. Então eu não sei a luta, o problema que você está enfrentando, mas você precisa se posicionar como filho e como filha do Senhor. E você precisa usar a autoridade que Jesus te deu e exigir a saída do mal da tua casa. Você não pode aceitar que Satanás vai te dar um diagnóstico, que Satanás vai falar tal coisa e você vai baixar a cabeça. Não, você tem que olhar para a cruz. Por isso que Paulo diz: sigo para o alvo, olha para Jesus, corris bem o que te impediu de correr. A pessoa para de correr quando ela começa a olhar o quê? Para os obstáculos, para as dificuldades, quando ela começa a olhar para a direita, quando ela começa a olhar para a esquerda, quando ela começa a olhar para trás, ela perde a corrida, ela para de correr. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olha para o homem, não olha para os defeitos. Ninguém é perfeito, só Jesus. Mas nós somos santos. E nós somos o templo da morada do Espírito de Deus. Então nós precisamos entender que nós somos santos, gente. A palavra diz: sede santos, porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ingerir o alimento sólido, que é a palavra. Esse alimento nós precisamos ingerir todos os dias. Nós precisamos nos alimentar dele todos os dias. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos edifica, é essa palavra que vai nos dar força para lutar, para combater as hostes da maldade. É ela que vai nos dar força para que a gente fique firme, perseverando na presença do Senhor, perseverando em oração, dando glórias a Deus, adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Oração e ação de graças, agradecendo: Senhor, Tu é o meu Deus. Tu é maior do que aquele diagnóstico. A Tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e é eu e a minha casa, Pai. Aqui o maligno não toca. Então você precisa se posicionar, parar de ser um bebê na fé, parar de gatinhar, achar que você não pode, achar que você não consegue. Você pode. A palavra diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força. É Ele que nos nutre. É Ele que nos alimenta. É o Pai que cuida de nós, que nos corrige, que nos chama atenção. É o Pai que diz: levanta daí, meu filho, vamos lá. Ora, busca, jejua, se consagra, tem intimidade comigo, vamos orar, vai para o joelho. É o Pai que nos dá direção, é o Espírito Santo que vai nos dando essa força, a direção para a gente lutar, porque cada luta que se levanta, gente, é uma luta, é uma batalha diferente. Conforme a gente vai subindo espiritualmente, a nossa luta é outra, é outro nível. Por isso que nós precisamos, a palavra diz que quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Então, quanto mais você buscar, você vai querer estar na presença de Deus, você quer intimidade, você quer revelação da palavra, você quer conhecimento. Você acha que o diabo vai deixar isso assim? Não! Satanás vai interferir, ele vai tentar fazer você retroceder, ele vai colocar situações
para que você não persevere na tua oração, para que você não receba o teu milagre. Daniel, gente, é o maior exemplo. Daniel, ele orou a Deus, ele disse: Senhor, eu não vou comer nada daqui dessa Babilônia, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele fez um propósito com Deus, ele orou, ele pediu perdão pelos pecados dos antepassados dele, pelos pecados do povo de Israel, e estava aguardando uma resposta do Senhor. 21 dias o anjo levou para chegar nele. Mas quando o anjo chegou, ele disse o quê? Daniel, desde o primeiro dia em que você se voltou a buscar ao Senhor, ele ouviu a tua oração e enviou a resposta. Mas eu fiquei preso, o príncipe da Pérsia me segurou, me deteve lá por todos esses dias, até que o arcanjo Miguel veio, ficou lutando no meu lugar e eu desci e vim te dar a resposta. 21 dias Daniel ficou ali esperando. Podia ter sido 40 e ele estaria esperando. O jejum dele durou 21 dias, a consagração dele, ele só comeu frutas, legumes e verduras. E ficou ali firme em oração, no propósito dele, esperando a resposta do Senhor. Você acha que você ora agora e amanhã já tem a resposta? Não. As coisas não são assim, ó. Não. A gente precisa orar. A gente precisa perseverar, ter fé, crer, porque tudo é possível ao que crê, Jesus disse. E o impossível é para o Senhor. Então nós precisamos ter esta fé. E esta fé nós só vamos ter quando nós ingerirmos o alimento sólido, quando nós entendermos quem nós somos em Cristo, quando nós entendermos que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros, e que Jesus nos deu poder e autoridade. Então, se levante, se coloque de pé e começa a guerrear, começa a lutar. A palavra diz que o Senhor adestra as nossas mãos para a luta, para a peleja, para o combate que se levantar. Ele adestra, Ele nos dá os movimentos, Ele nos dá as ferramentas, Ele vai te dar arma para você lutar. Então, fique firme, ore, persevere em oração e ação de graça, agradecendo: Senhor, muito obrigado porque o Senhor já realizou tal obra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já operou aqui. Obrigado, Senhor, porque o fulano está liberto lá. É isso que você tem que fazer. Então, que você permaneça firme, que você guarde esta palavra no teu coração e que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, pelos pedidos de oração, que o Senhor venha fortalecer cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouve esta palavra, que o Senhor venha fortalecer a fé dela, que o Senhor venha alimentar ela, Pai, através da tua palavra. Que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove o ânimo desta pessoa. Que essa palavra seja o energético que ela precisa para pegar a espada na mão e empunhar ela contra Satanás, Pai. Que esta pessoa se levante em oração, que ela aprenda qual é o seu lugar, o lugar que ela ocupa no reino, que ela é filha do Senhor, que ele é filho do Senhor, Pai, e que eles podem todas as coisas em Cristo que os fortalece, que eles possam guerrear e que eles possam ter a vitória, Pai, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome, Pai, que tem poder no céu, na terra e em tudo que está debaixo da terra também, Pai. É nesse nome que nós oramos e é no nome de Jesus que eu declaro a bênção, que eu declaro a vitória, o milagre, as portas abertas, a provisão, o emprego, a cura, a libertação, Pai, em todas estas vidas. Todos esses joelhos que têm se dobrado, que têm orado, se prostrado diante do Senhor, Pai, eu sei que o Senhor já deu a resposta da oração para esse homem, para esta mulher que tem te buscado e que tem perseverado, Pai, na oração, na busca, na ação de graças e na intimidade, na adoração ao Senhor. Pai, esta é a minha oração, que o Senhor abençoe a vida de
cada um deles, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.